bem com vocês? Hoje estamos no nosso segundo episódio do quadro Manifeste Seu Talento. Meu nome é Natália Bertolina, eu sou da Manifesto Crochê e hoje eu vou te ensinar a fazer 2 pontos do crochê. O meio ponto alto e o ponto alto. Se você não assistiu o vídeo da semana passada, lá eu ensino a fazer a correntinha e o ponto baixo. Lá vão ter alguns conceitos importantes para a gente utilizar na aula de hoje. Então, se você ainda não assistiu, estiver aqui pelo Instagram, você pode ir nos vídeos do IGTV e achar o vídeo lá. Se você estiver assistindo pelo YouTube, é só ir nos outros vídeos do canal, vai estar escrito corrente e ponto baixo. Então é isso, gente. Já deixa seu like, já segue a gente no Instagram. Se você estiver assistindo pelo YouTube, deixa o seu curtir, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as novidades quando a gente colocar aqui, tá bom? Então, bora lá aprender esses pontos. Então, aqui a gente tá com o nosso fio de malha e nossa agulha. Aqui eu tô usando uma agulha de 9 milímetros. Mas no vídeo passado sobre correntinhas e ponto baixo, você pode procurar. Eu expliquei o porquê da medida da minha agulha e como você faz para saber qual agulha que você tem que ter. Então, a gente vai fazer aqui o meio ponto alto primeiro, e assim como na aula passada, o ponto baixo, a gente tá focando em peças retangulares e quadradas. As peças circulares eu vou ensinar num vídeo mais pra frente. Então, assim como o ponto baixo, o meio ponto alto e o ponto alto também precisam de uma base. Eles não conseguem começar uma carreira por si só. E essa base que a gente dá é de uma carreira de correntinhas. Então, a gente vai iniciar aqui, então, fazendo 10 correntinhas. Se você quer um passo a passo mais detalhado de como fazer essas correntinhas, também vai na nossa aula lá de correntes e ponto baixo. Então, aqui eu vou fazer a minha primeira correntinha. E aí, ó, aqui eu já tenho uma e eu sigo fazendo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, a gente já formou aqui a nossa base para poder fazer os nossos pontos meio alto. Agora, o que a gente precisa fazer para iniciar os meio ponto alto? A gente precisa fazer 2 correntinhas para dar altura desse primeiro ponto. E aí, ó, a gente pula essas 2 primeiras correntes e vai fazer o primeiro ponto aqui, neste Vzinho. Pulou as 2 primeiras correntes. A alcinha que está na agulha não conta, né, como uma correntinha, só essas aqui. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro fazer uma alcinha aqui, ó, vai dar uma volta aqui, tá vendo? Antes de enfiar aqui no ponto. Então, a gente pega, dá essa voltinha e enfia aqui, ó, nesse terceiro, tá vendo? 1, 2, terceira. E enfia aqui. E aí, então, a gente vai puxar essa linha. E agora, ó, no ponto baixo, se vocês lembram, a gente só tinha 2 alcinhas na agulha aqui, nesse ponto, né? Nesse momento. Agora aqui a gente tem 3 alcinhas na agulha. Então, a gente ainda vai buscar a 4ª e vai puxar todas elas. E aí, ó, a gente consegue formar o nosso primeiro meio ponto alto. E aí, de novo, daqui pra frente é sempre assim, ó. Você vai enfiar a agulha no meio de cada Vzinho desse aqui. Sempre antes de enfiar, o ponto alto você enfia direto. O meio ponto alto você tem que dar primeiro essa voltinha aqui, antes de enfiar. Aí, ó, colocou aqui no meio do ponto, puxa. Você vai ficar com 3 laçadas na agulha, vai puxar a 4ª laçada e passar por todas essas aqui. E aí, ó, segundo meio ponto alto feito. E assim por diante. Vou fazer de novo aqui para vocês verem. Ó. E vai ficando assim o nosso trabalho. Eu vou fazer aqui até chegar ao final e aí eu mostro para vocês.
Bom, então aqui a gente chegou, ó, nesse ponto, tá faltando só 2 pontos, tá vendo? Tem 2 vizinhos aqui pra gente poder terminar a carreira. Então, eu vou fazer aqui com vocês, pra vocês verem. Então, fiz o último ponto. Aqui, às vezes, dá uma soltadinha, ó, só você puxar aqui, ó, que ele fecha, tá? Que é o início, né, lá das correntinhas. E aí, ficou assim, ó, o nosso trabalho, tá vendo? E aí, da mesma forma que o ponto baixo a gente fez, pra gente dar prosseguimento nas carreiras, aqui você vai virar o trabalho, o avesso pra você. Aqui eu já gosto de fazer uma correntinha pra dar altura. E aí, ó, dentro de cada buraquinho desse aqui, ó, é onde você vai vir com um ponto meio alto de novo. Então, você vai dar a voltinha, enfia aqui nesse primeiro buraquinho. Cuidado para não confundirem. Colocar aqui, ó, por exemplo, aqui é onde você fez uma alcinha, tá vendo? Uma correntinha. Que aí você vai toda a carreira aumentar um ponto e aí quando você vê o seu trabalho vai estar aumentando e vai ficar torto. Então tem que ser aqui e não aqui. Vai contando para você garantir que não tá fazendo pontos a mais ou a menos. E aí, ó, 3 alcinhas na agulha, vem e puxa a quarta. E aí, você vai fazendo isso até o final, até chegar aqui. E aí, é só seguir quantas carreiras você quiser, tá vendo? Ficou desse jeito. E agora eu vou ensinar, então, o meio ponto alto. Bom, então, agora eu vou ensinar pra vocês o ponto alto. Da mesma forma que o ponto baixo e o meio ponto alto, ele também precisa de uma base de correntinha para ser iniciado. Então, aqui eu já deixei aquelas 10 correntinhas prontas, né? E aí, agora, no ponto baixo e no meio ponto alto, eu fazia 2 correntinhas a mais para dar altura do primeiro ponto, né? Aqui, no ponto alto, como o próprio nome diz, ele é um ponto de um tamanho um pouco maior, né? Então, eu vou fazer 3 correntinhas para dar altura. Então, 1, 2 e 3. E aí, ficou assim. Então, ó, lembrando que a alcinha que tá aqui na agulha não conta como uma corrente, né? Então, a gente vai pular 1, 2, 3. Aqui na quarta, a gente vai fazer o nosso primeiro ponto. E aí, o que que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente vai dar uma voltinha aqui, ó. Antes, a gente enfiava a agulha direto aqui, certo? Agora, a gente precisa primeiro passar uma volta aqui na agulha antes, tá vendo? E aí, a gente coloca aqui, na quarta correntinha. E aí, a gente puxa essa linha lá de trás. E aí, ó, a gente ficou com 3 laçadas na agulha. Até aqui tá bem semelhante com o meio ponto alto, né? A diferença vai ser agora. A gente vai pegar, ó, essa quarta laçada, em vez da gente puxar, né, em tudo aqui nessas 3 laçadas, a gente vai puxar só nessas 2 primeiras. Então, a gente vai puxar, ó, 1, 2, e aí, ó, vai ficar com 2 laçadas. Aí, a gente puxa de novo e traz. E aí, agora a gente formou o nosso primeiro ponto alto, tá vendo? Aqui, ó, é aquelas 3 correntinhas, ó, 1, 2, 3 que a gente deu de altura, e aqui esse primeiro ponto que a gente fez. E aí, a gente repete de novo. Então, ó, primeiro dá uma voltinha aqui, vai na próxima correntinha, enfia, puxa a linha lá de trás, ficou com 3 laçadas na agulha. Vai puxar de novo uma laçadinha e passa por esses 2 primeiros. E aí, de novo, e passa pelos 2 últimos. E aí, temos o segundo ponto alto. E assim a gente vai fazendo em cada correntinha. E aí, o nosso trabalho vai ficando assim. Eu vou fazer até o final e volto para mostrar para vocês.
Bom, então a gente chegou aqui na última correntinha, a gente vai fazer nosso último ponto alto. Então, novamente, passa nas duas primeiras, depois puxa as duas últimas. E aí, ó, a gente ficou assim, esse foi a nossa primeira carreira de ponto alto, tá vendo como ele é um ponto maior? E aí, a gente vai, para poder fazer a segunda carreira, a gente vai virar o trabalho do avesso em todos os outros pontos. Só que agora, a gente não consegue fazer um primeiro ponto assim, só, né, dando uma folgadinha aqui nessa laçada. E aí já começar que nem a gente fez no outro. A gente precisa fazer, porque é um ponto muito alto, né? Então, a gente vai precisar fazer umas duas correntinhas aqui para dar uma altura. Então, a gente faz duas correntinhas para dar altura, tá vendo? E aí, a gente vai fazer, ó, cada buraquinho desse aqui, assim como nos outros pontos, vai entrar um ponto alto. Então, a gente vai dar a laçada, entra aqui nesse primeiro, e aí faz o nosso primeiro ponto alto. E aí, você segue fazendo pontos altos em cada buraquinho desse até chegar ao final. Um detalhe importante para vocês não errarem, ó. Vocês podem observar que vocês vão fazendo aqui. E aí, vocês podem achar que quando chegou aqui, ainda tem mais um ponto, ó, alto para fazer. Porque tem uma correntinha aqui, né? Mas não se confunda, ó. Eu vou virar do outro lado para vocês verem. Aqui, lembra que a gente fez 3 pontos altos para iniciar? 3 pontos altos, não, me desculpe. 3 correntinhas para dar altura para iniciar? Olha, 1, 2, 3. Aqui é o seu primeiro ponto de base. Aqui não, tá vendo? Aqui sim. Então, se você fizer um ponto aqui, ó, você vai estar aumentando o seu trabalho. Vai virar 11 pontos em vez de 10. Então, talvez, às vezes, é legal. É que eu não tô aqui com o meu marcador de pontos, mas você pode colocar um clips, alguma coisa assim, quando você fizer o primeiro ponto, para você ter certeza de onde você para, tá? Mas, se você não tiver, é só contar, ó, 1, 2, 3 correntinhas, então é aqui que você vai terminar o trabalho de volta, tá? Vai vir até aqui e não até aqui. E aí, é só continuar isso fazendo, e aí, quantas carreiras você quiser. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.